Olá pessoal, o meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim compartilhar com vocês os 3 melhores livros, as 3 leituras que eu mais gostei de fazer ao longo desse ano de 2021 e os 3 livros que eu não gostei tanto assim. Mas antes de continuar conversando com vocês, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha porque é muito importante e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você tiver interesse também em algum desses livros que eu vim conversar com vocês, o link está na descrição. Usa meu link da Amazon porque assim você vai me ajudar muito, tá bom? O primeiro livro foi um livro que eu não gostei tanto assim. Ele é Refúgio. Então aqui a gente vai conhecer a história de 2 irmãs que fogem para a floresta para poderem sobreviver lá. A gente começa a conhecer a história delas ao longo do livro e a gente percebe que essa fuga ocorreu em decorrência de um abuso que se sofria dentro da casa, tanto pela negligência da mãe quanto pelo efetivo abuso que o pai fazia, na realidade o padrasto fazia. Então essas 2 crianças, elas fogem para a floresta vendo como o único refúgio, o único recurso de se protegerem contra tudo isso. E elas começam a apresentar ali como que elas sobrevivem, como que é o dia a dia delas, acabam conhecendo uma senhora dentro dessa floresta. Tem resenha no canal, mas eu achei que esse livro, ele foi um pouquinho extenso, sabe? Você lia e parecia que não saía do lugar. E o autor, ele trazia alguns dados externos ou algumas referências externas que também não te traziam nada, sabe? A história, ela não dava continuidade e eu senti uma escrita muito prolixa por conta do autor. Então esse foi um dos livros, assim, que ele trata de um assunto muito pesado e eu acho que ele poderia ter sido um livro muito bonito, sabe? Que trouxesse uma grande mensagem, mas ele não me convenceu. E ele não me convenceu porque o autor, ele ficava rodando pela história sem de fato contar pra gente realmente o que estava acontecendo com essas 2 garotas, porque elas fugiram, e não coisas como ela aprendeu a acender uma fogueira, sabe? É claro, a gente iria se perguntar porque são 2 crianças e como elas conseguiram fazer tudo aquilo. Mas mesmo com as justificativas do autor, não ficou verossímil, sabe? Existiam coisas como caça, que é uma coisa muito difícil, que a pessoa, ela tem que, sabe, ter um tino muito apurado para conseguir fazer esse tipo de coisa. E para uma menina que, apesar de ser muito inteligente, de querer aprender e ter aprendido tudo sozinha na internet, existem coisas que só a prática mesmo leva à perfeição, e eu percebi que foi um pouquinho forçado. Então é por isso que esse aqui foi um livro que eu li e que pra mim não funcionou. Se você quiser ver a resenha desses livros que eu tô falando, eu vou deixar aqui os cards para vocês poderem acompanhar, tá bom? O segundo livro que eu quero conversar com vocês é um livro que eu gostei muito, muito, muito. Ele é de autora nacional, mas eu li ele no Kindle, que é Viajantes do Abismo, e eu vou deixar aqui para vocês verem, tá? Nessa história a gente vai ter a Alissa, que é uma mulher muito forte, e a gente já vê ela ali nas primeiras páginas levando um fora, Ela vai se casar com um amigo que ela tem, que ela fez durante todo o seu período escolar. Eles se apaixonaram, só que ele vai seguir a carreira política e ela não tem muito esse perfil de fazer essa social com as pessoas e viver nesse mundo, se colocar nessa posição. E no dia que ela tá provando o seu vestido, ela recebe essa carta do seu noivo e ele está rompendo, e ele fala exatamente isso, que não vai dar certo porque ele sente que ela não vai ser feliz nesse casamento, então é melhor eles se separarem naquele momento. Ela fica, claro, muito triste
E ela segue a vida dela sem nunca mais ficar com ninguém. E é muito legal esse livro porque ele é meio steampunk e ele é distópico, então ele não vai tratar sobre esse romance, mas ele vai tratar sobre a história dessa mulher, sobre quem a Alyssa é e o que ela pode fazer para ajudar o mundo. Em falar no mundo, a gente vai ter uma grande coisa que tá acontecendo, que são os desertos. Os desertos estão aumentando, então cada vez mais existem menos terras produtivas e, por consequência, menos água e menos possibilidade da vida humana existir. E não se sabe o que está acontecendo. Existe uma guerra política, né? Eu vou colocar aqui como esquerda e direita, mas não necessariamente é isso na história, mas é como um lado bom e um lado ruim. Pessoas que querem a mudança, que querem tentar fazer coisas diferentes. Por diversos motivos que você só descobre lendo o livro, a Alyssa acaba se tornando ali um símbolo de revolução, um símbolo de mudança. Então, em alguns momentos ela tem que fugir. Essa fuga ela faz e acabar crescendo e criando uma amizade muito forte com uma dona de um bordel. Então é muito louco ver toda essa história acontecendo e os motivos, né? Então a gente tem ali uma história de guerra civil praticamente, juntamente com um grande problema ambiental, e no meio de tudo isso tá a Alyssa ali tentando sobreviver, ao mesmo tempo que ela tenta ajudar as outras pessoas também. Então foi uma grata surpresa, principalmente em saber que a autora é brasileira. Então eu achei muito legal a experiência de ter tido oportunidade de ler esse livro, e eu acho que vale muito a pena e faz super o meu estilo. Então por isso que nesses 6 meses aqui de leitura, esse é um dos meus livros favoritos. O próximo livro que eu vou conversar com vocês é Canção de Ninar. Essa história aqui, ela já não me agradou tanto por conta de talvez eu já ter lido tanto suspense, né, tanto livros policiais, e essa história pra mim, ela pareceu um pouco rasa. Aqui a gente vai ver a história da Miriam e da Luísa. Eu acho que elas são os personagens principais ali. A Miriam é uma mãe que tá cuidando ali dos seus filhos, mas ela acaba sentindo um vazio dentro dela porque ela percebe que ela precisa de mais, não só ser uma mãe. Então ela arruma um serviço como advogada, porque logo quando ela saiu da faculdade ela não conseguiu nem exercer a profissão, e ela, nesse trabalho que ela exerce, ela precisa de alguém que cuide dos seus filhos, então ela contrata a Louise. Aparentemente a Louise é uma babá perfeita, então ela não só cuida das crianças, mas como ela facilita a vida desse casal, ela limpa a casa, ela faz coisas que são completamente fora do que ela foi contratada, sempre de muito bom humor, sempre muito feliz e muito grata por aquele serviço. E é claro, esses patrões aí vão se aproveitando, e a gente tem o background dessa babá que, ao mesmo tempo, ela tá numa desgraça na vida dela, sabe? Cheia de dívidas, morando num aluguel, mas assim, numa casa muito pobre. A gente percebe que ela tem um apego, não só às crianças, mas à casa da Miriam, a necessidade que a Miriam precisa, né? Em ter a Louise por perto. Então você vê que começa a criar ali um relacionamento que não é tão saudável entre a babá e a família. Eu não gostei muito desse livro porque eu achei ele extremamente raso, e eu achei que ficaram algumas pontas soltas. Em alguns momentos aqui a gente vai ver outras crianças, outras pessoas que conheceram a Louise, meio que dando uma declaração ali de como que era a Louise pra eles, mas assim, sem propósito isso, sem fazer parte de uma investigação nem nada, sabe? São pontas soltas que o autor vai colocando dentro do livro e que não me convenceram. Ao mesmo tempo que nas primeiras páginas a gente já sabe o que aconteceu com essa família, a desgraça que aconteceu, mas isso se perde ao longo do livro, sabe? Eu não consigo sentir raiva da Luísa, eu não consigo sentir nenhum tipo de sentimento de empatia por essa família, é tudo raso. Então, infelizmente, eu acabei não gostando tanto desse livro, mas, né, isso faz parte da vida de um leitor. O Timbre, esse livro aqui, com certeza foi um dos meus favoritos desse ano. Eu li bem no comecinho do ano, e é
a conclusão da trilogia do Ceifador. Eu amo muito, muito essa série, acho que eu já falei diversas vezes dela aqui. Mas esse livro, ele se tornou um dos meus favoritos desse ano, porque, na minha opinião, ele consegue concluir toda a história e dar um fechamento muito legal e que eu não esperava. Então, o autor, ele nos conta ao longo do livro inteiro o que está acontecendo, de uma forma que você não consegue saber o que realmente está acontecendo. E você fica se perguntando, né, para que rumo que vai? E diversas pontas soltas dos outros livros, elas são aos poucos sendo concluídas ao longo do livro. Então o autor, ele não deixa tudo pro final. E eu gostei muito desse fechamento. Eu achei que foi um fechamento muito justo à saga. Eu particularmente chorei horrores com o final, porque é uma trilogia que eu amo muito. Então eu fiquei muito grata com a possibilidade de ter um encerramento que no final das contas me satisfazesse, sabe? Então eu recomendo muito a saga como um todo. Eu não vou falar muito sobre esse livro em específico para não dar spoiler para quem tem interesse, mas eu acho que é um livro de ficção científica, de distopia, que é totalmente diferente, sabe? E que ele traz uma perspectiva sobre inteligência artificial que muda a nossa visão, porque a gente sempre tem aquela ideia de que a inteligência, né, artificial, ela é algo ruim, quando nesse livro ela é tudo de bom que a humanidade poderia desejar, sabe? E que são os humanos que tentam destruir, distorcer e fazer uso da tecnologia de uma forma errada. Então eu acho que esse livro, e como a série toda, vale super a pena, e é por isso que ele foi um dos meus favoritos neste ano. O próximo é A Sorte do Agora. Este livro aqui vai contar a história do Bartolomeu. Ele é um homem de 40 anos que a vida inteira viveu com a mãe, até o dia que a mãe dele falece. Ele não sabe quem tá pagando suas contas, mas ele começa a ter uma crise existencial e problemas, né, psicológicos. Este livro, eu não gostei tanto dele assim, por conta de que os personagens não me convenceram, sabe? Eu achei o Bartolomeu um protagonista muito fraco, não consegui sentir empatia por ele. O par romântico dele, você vê que é completamente problemático e que, por mais que o autor tente colocar a recuperação dessas pessoas aqui, porque todos são, né? Tem algum problema que a gente vai ver violência doméstica, a gente vai ver assuntos como estupro, a gente vai ver assuntos como relacionamentos proibidos. Então a gente vai ver pessoas que, por conta de traumas, acabam criando histórias e fixações em suas cabeças. Então o autor, ele coloca vários tipos de problemas aqui, todos misturados, e que pra mim não foi interessante. A gente vai ter o Bartolomeu, como eu disse, como personagem principal, e ele começa a escrever cartas a Richard Gere, contando sobre o seu dia a dia, como que é a sua vida, porque sua mãe, que faleceu, amava o ator. Então a gente vai ver como se fossem alguns diálogos dele ali com o Richard Gere. E ele nunca conheceu o Richard Gere, e eu acho que nem talvez passe pela cabeça dele fazer um encontro ou qualquer coisa do tipo, né? Mas ele é um cara sem propósito na vida. Como eu disse, a vida inteira ele viveu sobre a asa e sobre as perspectivas da mãe. E aí quando a mãe vai, ele fica vazio. Simplesmente é isso. Então, como um personagem é tão vazio assim, eu não consigo me conectar com a história, sabe? Não faz sentido pra mim. Em certo momento aqui do livro, eles decidem fazer uma viagem que, ok, a gente tem a epifania aqui do Bartolomeu sobre quem é o pai dele, por exemplo. Mas acaba que é triste a forma com que ele descobre isso. Porque, querendo ou não, o pai dele era uma pessoa que ele sempre admirou e que talvez eles pudessem
num futuro criar um relacionamento, mas o pai dele estava tão se martirizando com os pecados que ele cometeu com a vida que ele simplesmente se entregou. Eu acho que esse livro eu não consegui me conectar com ele. Talvez para algumas pessoas ele faça sentido, ele consiga chegar ao ponto emocional que precisa, mas para mim foi um pouco maçante essa leitura e talvez por isso que eu não tenha gostado tanto assim. O último livro que eu venho conversar com vocês é Dança da Floresta. Esse livro, eu acabei de ler, eu nem trouxe resenha, então vou falar muito pouco dele aqui, porque eu quero que vocês vejam a resenha, tá? Aqui a gente vai ver a história da Jenna, que era uma quase mais velha, né? Existe a irmã mais velha que é a Tatiana e ela que é a Jenica, é a segunda irmã mais velha. Mas perante todas ali, ela é o símbolo de responsabilidade entre todas as outras 4 irmãs que ela tem. E assim, ela é uma história encantadora. Esse livro aqui eu li ao som de música, né, de fadinhas. Eu coloquei um som para poder ler e eu me sentia tão dentro da história, sabe? Eu achei que a autora, ela foi tão delicada, ela colocou elementos tão bonitos e a história é simples, sabe? Não é uma história que você vai ver algo mirabolante. Provavelmente vários conteúdos que você já viu aqui, você viu em várias histórias da Disney, por exemplo, mas eu consegui me conectar e consegui gostar de todos os personagens desse livro, até dos vilões, sabe? Eu achei que eles foram muito bem trabalhados e me trouxeram muitos sentimentos gostosos, sabe? Foi uma leitura que foi fácil de fazer e que foi muito prazerosa, sabe? Ele é um livro grande e apesar de ser um livro grande, você lê um capítulo e você quer continuar lendo, de tão bonita que é escrita, sabe? Eu fiquei muito feliz em ler esse livro e com certeza ele não poderia deixar de ser um dos meus livros favoritos durante esses 6 meses aí do ano de 2021. E sem contar que eu tava muito ansiosa em lê-lo, né? Porque eu comprei ele pelo Catarse. Quando chegou, eu já queria começar a ler ele. Então, assim, é um livro que eu indico muito pra quem gosta de histórias que contenham fadas, pra quem gosta de histórias que contenham mocinhos, vilões. Eu não digo príncipe, porque aqui a gente não tem príncipe, mas que contenha muito amor, sabe? É um livro de romance, mas que você sente que foi escrito com muito amor. Fiquei muito feliz em ler esse livro. E não vou continuar, como eu disse, porque vai ter resenha no canal. Então eu acho que esses foram os livros, gente. Lembrando que talvez algum livro que eu não tenha me identificado, você aí tenha e não tem problema nenhum. Cada um tem uma experiência de leitura diferente, exatamente por aquilo que a pessoa gosta, pela bagagem emocional, pelo momento que ela tá lendo e por tudo que ela já leu na vida também. Porque aí a gente vai começando a ter uma seletividade daquilo que a gente gosta e do que a gente não gosta de ver nas leituras. Então não se apegue a isso. Se você já teve interesse em ler algum desses livros, tanto os que eu falei que eu favoritei, quanto aqueles que eu não gostei tanto assim, leia e tenha a sua opinião sobre eles, tá bom? Não deixem de me seguir no Instagram, @diadilivro. Lá sempre você consegue saber o que eu estou lendo na atualidade, consegue ver outros conteúdos também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles possam se interessar pela leitura também. E eu acho que é isso. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau!